Hoje eu vou dar início a um projeto que eu já vinha trabalhando na minha mente há muito tempo. E esse projeto, que vai ser abordado aqui nesse canal, vai ser para a gente nichar 3 assuntos que são pilares da nossa vida: corpo, mente e o espírito. E é a partir desse primeiro vídeo aqui nesse canal que eu vou começar a transmitir para vocês um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu sei e o que eu vivo desses 3 pilares, que são fundamentais para a nossa vida. Eu vou me apresentar para vocês, eu sou Felipe Teixeira, eu hoje tenho 38 anos, sou casado, pai de 2 meninos. E eu dei início a esse projeto há muitos anos atrás, mas não tinha colocado em prática. Eu tinha colocado em prática uma outra atividade. Eu criei um canal aqui mesmo nesse YouTube para falar sobre finanças, para falar sobre empresas, atividades de negócio e tudo aquilo que envolvia os números de empresas, para que as pessoas pudessem tomar a decisão de investir ou não naquela empresa. Bom, naquela época, a gente estava vivendo um boom das empresas aqui no Brasil e o boom das ações, né, da Bolsa de Valores. E eu fiquei muito eufórico em transmitir todo o conhecimento técnico que eu tinha sobre ações, empresas, balanços, atividades econômicas. Mas, no entanto, eu depois me peguei pensando numa necessidade que as pessoas tinham antes mesmo de entrar no mundo dos investimentos. E essa reflexão era exatamente a saúde mental das pessoas. Porque, veja, elas precisariam estar preparadas para exatamente o que aconteceu depois, onde eclodiu uma epidemia mundial. E muitas das pessoas, elas não tinham vivenciado aquilo. Elas só estavam vivendo as grandes evoluções das ações. Algumas subindo 50%, 60%, 70%. E todo dia era um show na Bolsa de Valores brasileira. E a verdade é que no mundo dos investimentos não é exatamente só isso. Também há perdas. E onde eu comecei a refletir sobre como tratar a mente de uma pessoa que exatamente perdeu algo dentro do mundo dos investimentos. Porque existe a possibilidade da perda. E essas pessoas precisariam estar preparadas para aquilo. É por isso que quando você faz um investimento qualquer, antes de fazê-lo, o banco ou a corretora, ela faz uma análise de perfil de investidor. E ali vai ser traçado o seu perfil de investidor, para saber se você qual é o prazo que você pretende investir, o quanto você pretende deixar aportado e até quanto você está disposto a perder e retirar ou não o seu capital. Então, através desse perfil de investidor é que a pessoa vai conseguir entender o quanto ela está se desafiando dentro do mundo dos investimentos. E nesse período, logo em seguida, a gente vivenciou uma epidemia global e isso me fez refletir muitas coisas. E a partir desse momento já não era mais sobre o mundo dos investimentos. Era uma análise na vida como um todo. E onde eu confesso que eu foquei mais para tratar da minha saúde mental, da minha saúde espiritual e, posteriormente, eu foquei no meu corpo físico, onde eu já tinha passado dos 100 quilos, né, naquele momento, e onde eu decidi dar um novo rumo para a minha saúde. Bom, vocês vão perceber que eu estou um pouco ofegante, porque esse é meu primeiro vídeo, novamente aqui no YouTube, e que eu pretendo trazer novos vídeos aí, seguidos, para a gente abordar esse tema fundamental. Bom, naquele momento, eu me vi necessitado, primeiramente, de tratar da saúde mental, porque estávamos em pleno colapso
mundial. Eu tinha acabado de me tornar pai. Meu filho ainda não tinha nem completado um ano, porque nasceu em 2019, né? E a avalanche veio aqui para o Brasil no ano seguinte, em 2020. O meu filho nasceu em agosto de 19. E a necessidade de ficar em casa trancados foi muito, mas eu, como homem provedor da casa, eu necessitava de sair para ter os ganhos da minha casa e para comprar as necessidades para dentro de casa. E a todo aquele momento eu me via pensando a necessidade das pessoas em estar forte mentalmente, fisicamente, porque a gente viu muitas pessoas que não necessariamente eram fortes fisicamente, mas que não tinham uma saúde muito boa interna e acabaram tendo suas vidas levadas. Mas, em contrapartida, as pessoas que tinham uma mente muito boa e uma ligação, claro, muito forte com um poder espiritual maior ou algo maior do que nós, seres humanos, essas pessoas elas tinham uma força extra para poder ir além. Pois bem, nessa análise toda, eu cheguei à conclusão de que esses 3 pilares da vida que muitas pessoas, e até mesmo eu, no passado, ignorava, eles se fazem tão necessários, serem muito bem equilibrados. O corpo, a mente e o nosso espírito. Esses são os 3 pilares da vida que nós vamos abordar aqui nesse canal. E eu tenho certeza que você, que está aí do outro lado, talvez tenha algum desses 3 não muito bem dimensionados, não muito bem equilibrados. Porque certamente a pessoa às vezes tem uma espiritualidade muito alta, mas não trabalha o corpo e não trabalha a sua mente. Ou ela tem um corpo invejável, um corpo muito forte, de ser bem resistente, mas não tem uma mente muito equilibrada, sofre de ansiedade, depressão, angústia, que seja. E muito menos, às vezes, ao lado espiritual, porque às vezes as pessoas são, hoje, ainda mais hoje em dia, elas são muito descrentes, principalmente na palavra de Deus. Ou, para aqueles que possuem outra religião, que seja, elas não têm uma ligação espiritual. Elas simplesmente estão vivendo o cotidiano. E esses 3 pilares, eles são muito fortes na nossa vida. Então, nós vamos trazer aqui nesse canal para você a necessidade de trabalhar, de mentalizar e pôr em práticas atividades e exercícios através dos estudos que esses 3 pilares devem ser fortalecidos na sua vida. Não só da sua vida, mas para você transmitir para a sua família. O que é algo às vezes muito difícil, eu não vou nem falar impossível, mas é o que é algo muito difícil, mas que deve ser trabalhado cotidianamente, rotineiramente. Isso eu consegui chegar a essa conclusão, infelizmente, depois desse evento global que teve, mas que eu vi uma necessidade maior por conta da mente das pessoas, onde todos estavam muito perdidos, todos estavam muito abalados, porque na maioria dos casos alguém havia perdido ou um ente querido, ou um parente, ou um amigo, ou alguma pessoa próxima, e ficava abalado pensando: serei eu a próxima pessoa? Serei eu aquele que vai deixar alguém ou que vai perder mais alguém? E isso também me passou no momento, naquele momento. Isso também me ocorreu de pensar será que vai ser agora, essa hora, minha hora? E a minha família como que fica? E os meus parentes como que ficam? Mas aí é que entrava a todo momento o poder da mente. O poder da minha mente de pensar que eu deveria fazer as coisas corretas, eu deveria cuidar e zelar da família, e eu deveria zelar pela minha vida. Porque a grande verdade é que nós temos uma vida
ao qual nós devemos zelar. E ela começa pelo nosso corpo. Temos a nossa mente, que ela deve ser trabalhada em prol de coisas boas. Afinal de contas, se nós não pensarmos algo bom, algo produtivo, algo positivo, de fato, aquilo pode se tornar uma realidade contra você. E depois ter um corpo ao qual a gente tem que zelar por ele. Afinal de contas, ele deve ser preservado. E muitas das pessoas se desleixam. Elas simplesmente acham que, por conta da vontade, pode comer de tudo, elas podem fazer de tudo e que depois não sofrerão as consequências. Mas a grande verdade é que nós vemos hoje em dia muitas pessoas vivendo de maneira incorreta, sofrendo por conta dessas alimentações, que hoje elas são muito fáceis de se encontrar. São lanches, produtos que têm um teor calórico muito alto, um nível de gordura excedendo o normal, enfim, todo tipo de comida que a gente sabe que vai fazer mal para o seu corpo, neste caso. E nem por isso a pessoa deixa de comer. E além de fazer uso desta comida, desse tipo de comida, que não seria uma comida tecnicamente correta, né? Ela acaba não também tendo uma atividade física para ajudar no fortalecimento do seu corpo. Então, veja, aqui a gente já tem uma combinação de duas coisas concomitantemente, simultaneamente, que vai prejudicar esse tripé da sua vida, que seria a saúde mental e a saúde física. A sua saúde física já está abalada devido ao nível de gorduras e massas e tudo que você come. E aqui você também está prejudicando a sua saúde mental por não estudar certos tipos de filosofias de vida, mentalizar coisas boas e positivas e projetos que você pode vir a realizar. E além disso, você também automaticamente está levando para o buraco a terceira parte do tripé, que é a espiritual, que talvez não esteja tão fortalecido assim. Então esses dois pilares eles acabam sobrecarregando o terceiro, caso ele haja. Muitas das vezes ele não existe, mas supondo que ele exista, essas duas áreas elas ficam sobrecarregando o terceiro pé desse tripé da vida, que eu chamo. Então, é fundamental que a gente comece a analisar a nossa vida como, por exemplo, a necessidade que nós temos de compreender e entender a nossa mente humana. E no primeiro momento é muito fácil a gente julgar, a gente falar do outro, a gente apontar dedo, quando muitas das vezes a gente está falando de nós mesmos. Então, hoje, depois de algumas reflexões, eu particularmente chego à conclusão de que na maioria das vezes as críticas que as pessoas fazem são sobre elas mesmas, só que elas transferem para outras pessoas. A grande verdade é que quando alguém aponta um dedo para você, ela está falando sobre ela, mais sobre ela do que sobre você. E infelizmente você que está sendo julgado neste caso, que vai pensar, mas eu devo responder à altura, eu devo me retratar, eu devo levar uma resposta. Quando na verdade nem se faz necessário. Então a reflexão sobre isso é para que você mantenha a sua mente blindada de qualquer ação externa para tentar desequilibrar a sua mente. Como, por exemplo, em um ambiente de caos.
É plenamente possível que alguém em um ambiente de caos saia do seu normal, porque ela está condicionada, ela está enviesada, aquilo vai ser natural. Ela vai, infelizmente, tomar uma atitude que ela não tomaria no estado dela normal, mas que, infelizmente, isso vai acontecer. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação. Na verdade, Deus está me encorajando de estar tomando essa iniciativa novamente. Eu pretendo trazer novos vídeos aqui no canal para aprofundar esse estudo, essa análise do nosso tripé da vida, que são esses 3 pilares: corpo, mente e espírito, e trazer para vocês dinâmicas, ensinamentos e estudo para que a gente possa ter fortalecido esses 3 campos da nossa vida. Porque somente tendo esses 3 campos da nossa vida fortalecido é que você pode se considerar uma pessoa que está inabalada, uma pessoa que tem, por consciência própria, uma força interna para combater qualquer situação. Está preparada para tomar uma ação correta diante de qualquer caos. A sua mente, para poder ter uma tomada de ação rápida, o seu corpo para resistir a certas situações e a espiritualidade que vai te ajudar a ter a fé necessária para você sair daquela situação. Eu agradeço a você que ficou até o final do vídeo e eu prometo trazer novos vídeos com base nessas explicações. Muito obrigado e até a próxima. Porra.